Já eram nomes conhecidos desde o início das investigações e não foram presos em flagrante na primeira fase porque não foram encontradas, foram realizadas diligências no domingo, no dia 7, e muitos desses aqui deveriam ter sido presos também na primeira fase, mas como não foram localizados, até alguns chegaram a se comunicar com outras pessoas que foram presas antes da abordagem e dessa maneira conseguiram fugir. Então, em razão de tudo que a gente já tinha de elementos, pedimos a prisão e aí foi decretada a prisão temporária, exatamente por isso que esses 6 foram presos e tem 4 ainda foragidos, tem 2 foragidos ainda. Doutor Lucas, um dos líderes, o policial rodoviário federal, está foragido. A polícia está no encalço, a perspectiva nos próximos dias, nas próximas horas da prisão desse? Certamente, desde a decretação da preventiva, nós empreendemos todas as diligências possíveis e estamos ainda no encalço dessa pessoa, exatamente porque está foragida. Não podemos dizer ainda o que a gente já sabe, mas sabemos a provável localização dele e esperamos que ele seja preso. Segundo a defesa dele, informou que ele deveria se apresentar, mas até agora isso não ocorreu. E é um dos motivos pelos quais a gente entende que essa prisão dele deve ser convertida em preventiva exatamente em face da fuga dele. Você tem ideia de há quanto tempo essa quadrilha atuava e como é que tudo isso começou? Pelas investigações, pelos primeiros concursos identificados, até o momento, pelo menos há 12 anos, eles atuam. Mas aí nem todos começaram a atuar desde o início, tem suspeitos que entraram depois, tem alguns que entraram há poucos anos, mas os líderes principais, pelo menos o Flávio Vicente Borges, pelas informações atuais, são de pelo menos 12 anos, eles já vinham atuando nos concursos aí de vários estados. Você já viu confirmada a pessoa que alugava a casa no condomínio Privé, Cabo Branco Privé? O aluguel é em nome do Flávio e de Camila, os dois que foram presos na primeira fase. Qual o papel da Camila? Camila é a esposa de Flávio, ela se beneficiou em muitos dos concursos fraudados, ela quem fazia a instrução de vários candidatos, ela fazia contabilidade, recebia os pagamentos desses candidatos e auxiliava os líderes, no caso o marido dela, a levar candidatos para locais de prova e etc. E como foi que as investigações foram iniciadas? Alguma pode ter tido alguma relação, por exemplo, a gente sabe do poder que o Rodolfo, que foi preso, ele possui na sociedade. Isso pode ter motivado a investigação que acabou culminando no resultado dessa operação? De maneira alguma. A gente começou a investigar Flávio Vicente Borges, que não tem nenhuma relação com essa pessoa. Há quanto tempo? Então a gente só foi descobrir que um dos alvos era a Daiane, que Daiane seria a irmã desse agente de trânsito recentemente. Ninguém tinha essa informação. A investigação começou há quase 4 meses, em face de denúncias, até de próprios candidatos que não conseguiram passar nesses concursos e aí suspeitavam que os concursos haviam sido fraudados. Tinham informações de pessoas, por exemplo, que passam no concurso, esse concurso da Guarda Municipal. Tem guardas municipais lá que mal sabem ler e escrever, inclusive são usados em serviços de construção civil, porque não tem condições nem de ir para a rua. E isso gerou revolta em muitos candidatos, daqueles que se dedicaram, estudaram por vários anos. Então é tanto que depois da primeira fase da Operação Gabarito, a gente recebeu muitas denúncias aí pelo Disque Denúncia, a população vem colaborando, exatamente aquelas suspeitas que todos tinham, mas que alguns fatos chegaram a ser comunicados à polícia ou ao Ministério Público, mas nenhuma providência era tomada, mas dessa vez, em face da quantidade de informações e face de que todas essas informações foram confirmadas, alguns suspeitos, a gente identificou aí processos em outros estados, prisões que eles haviam sido presos em flagrante por fraudes e concursos e felizmente todas as informações foram aumentando de maneira que efetivamente a gente teve os elementos necessários para instaurar a investigação e a investigação já está aí com quase 4 meses e a cada dia basicamente a gente descobre algo novo. Essa investigação efetivamente ela só aumenta a cada dia. Mas a informação de alguns servidores nos órgãos, eles simplesmente desapareceram desses órgãos. O senhor vê a possibilidade de continuarem sendo investigados também? Não, tem alguns que desapareceram e que estão com prisão decretada, como é o caso do Eric David. Eric David é agente do Detran e desde segunda que ele não vai trabalhar. Então esse é um dos quais a prisão foi decretada. A gente tem pessoas também que não comparecem aos órgãos, mas não porque fugiram, mas sim porque muitos deles, inclusive aqui a gente apresentou atestados médicos, eles não trabalham efetivamente. Eles são aprovados nos cargos públicos, compram atestados médicos falsos, ficam em licença médica,
recebendo pelo seu cargo e nunca sequer chegam a exercer esses cargos públicos. O senhor pediu ou vai pedir a quebra do sigilo telefônico do grupo para descobrir outros servidores que porventura estejam há 12 anos trabalhando irregularmente? Exatamente, é muito importante. O que é importante, na verdade, eu acho que o resultado maior dessa investigação foi que a gente não prendeu, como eu disse, um simples candidato que estava lá no local de prova. A gente prendeu os líderes no seu quartel-general, apreendemos todo o banco de dados dessa organização criminosa. Então, muitos computadores foram apreendidos, os celulares deles foram imediatamente retirados de seu poder. Então, é muito importante essas informações que a gente ainda não tem. Vai ser pedida a quebra de todos os aparelhos apreendidos. Todas as informações vão ser analisadas pela Polícia Científica, o IPC aqui da Paraíba, e não só a quebra do sigilo telefônico, mas também a quebra do sigilo bancário, saber essas transferências que ocorreram, por exemplo, pagamentos que possam ter sido feitos em contas bancárias. A gente sabe que a maioria dos pagamentos é feita em espécie em mãos, para que não deixe rastro, mas a gente também sabe de que alguns candidatos fizeram pagamentos em contas bancárias desses suspeitos. Essas provas serão importantes também para vincular outros candidatos, outros membros, e dessa maneira a gente vai chegar também a mais pessoas com essas provas. Delegado, essas pessoas que estão diretamente relacionadas à organização devem responder a que tipos de crimes? Crime de organização criminosa, que vai de 3 a 10 anos de reclusão, também pelas fraudes em concurso. Por cada concurso realizado, eles podem pegar até 4 anos de reclusão, só que a gente só vai indiciar nas fraudes de concurso dos concursos da Paraíba. Esses concursos de outros estados e concursos federais, as provas vão ser encaminhadas para que cada instituição instaure o seu processo, que eles sejam investigados, até porque provas importantes deverão ser coletadas em cada estado. A Polícia Civil, nenhuma Polícia Civil isoladamente vai conseguir fazer isso, nem Polícia Federal. Então é importante que todos os órgãos se unam, né? Todas as informações que a gente descobriu aqui vão ser compartilhadas a essas outras instituições, e com certeza eles vão responder aí a muitos inquéritos em vários estados. Dessa maneira a gente espera complicar a situação deles, né? Até porque um inquérito só isoladamente muitas vezes não é motivo para que a justiça defira algumas prisões. A partir do momento que eles forem condenados nessas primeiras ações, por exemplo, esse primeiro inquérito já vai ter o seu segmento, já vai ter sua conclusão. A gente vai instaurar novos inquéritos, cada um para cada concurso. A partir do momento que eles já forem sendo condenados nos primeiros casos, a situação processual dele vai se agravando. Dessa maneira a gente espera que, além de perder os cargos, eles fiquem presos aí por muito tempo.